Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos esperar os irmãos entrarem. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Simone. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, OBPC Regente. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. O BPC Regente abriu uma sala de vídeo. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês. Irmãos, vamos fazer sala de vídeo aí, convidar os irmãos, aqueles que ainda não estão aí, vamos chamar o pessoal para entrar. Vai falando aí, dando um sinalzinho se tá bom o áudio, a altura do violão. Hoje eu tenho levitas aqui, tenho ministros de louvor aqui hoje para ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, Mateus. Irmão, se eu não conseguir enxergar aí os nomezinhos, vocês me perdoem. Glória a Deus. Tá bom o som aí? Paz do Senhor, Fia. A altura tá boa? Não tô conseguindo ver nenhum comentário aqui ainda. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu comentar aqui pelo meu, para ver se aparece ali na tela. Paz do Senhor, irmão Bonfim. Paz do Senhor, Mateus. Já falei. Pai Ju, pai sogra. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, Márcia Silva. Irmãos, vai dizendo aí pra mim, por favor, se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo ouvir, se tá bom a altura do violão. Amém. Aleluia. Bom, eu quero ler. Vamos começar, irmãos, e aí o pessoal que for entrando vai acompanhando aí depois, fica gravadinho, né? Pra gente aí não perder tanto tempo, né? Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Agradecer ao Senhor por esse. O Senhor ministrou tanto meu coração. Eu espero que o Senhor ministre o coração de vocês, de cada um de vocês. E que aqui está bom. Ai, obrigada, pastor. Eu não estou conseguindo ver os comentários aqui na tela. Então tá aberto pelo meu. Eu consigo ver somente pela sala de vídeo que eu abri. Mas a gente vai tentando aí, tá? A gente vai se acertando. Então, que a paz do Senhor esteja com todos vocês.
E como nós estamos aqui para cultuar o Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que você pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu celular, se tiver a Bíblia aí online, abre lá no Salmo 51. Amém? Salmo 51. Glória a Deus. Salmo 51, versículo 10. Salmo de Davi. Diz assim, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? E não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Glória a Deus. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e a orar comigo e a pedir para que o Espírito Santo, para que a unção do Espírito Santo, ela venha sobre nós, ela venha sobre a sua casa. Eu creio que o Espírito Santo já está aí, ele já está aqui, ele está dentro de nós e nós vamos adorar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, entregar esse culto, né, de adoração ao Senhor, pedindo a Ele que renove, né, que renove as nossas forças, que Ele crie em nós um coração puro, um coração reto, um coração adorador, um coração obediente, amém? Espírito Santo, nós te clamamos, Pai, nessa noite, nós te adoramos, ó Deus, nós te bendizemos, Espírito Santo, porque nós te amamos e nós queremos e desejamos, Pai, mais do que qualquer coisa nessa noite, Deus, é que o teu Espírito nos encha, Pai, nos encha, Deus, de alegria, nos encha, Deus, da unção do teu Espírito, Pai, para que nós possamos, ó Deus, receber da porção, ó Pai, dos céus, da porção da tua palavra, da porção de renovo, Pai, da porção de paz, ó Deus, sobre o nosso coração, ó Deus. Deus, eu te peço nesse momento para que o Senhor sonde, Pai, para que o Senhor, Deus, esquadrinhe, Deus, os nossos pensamentos, o nosso coração, que o teu Espírito, Deus, nos visite, Pai, abaixo da linha de fundo, Deus, nessa hora, trazendo, Senhor Deus, a nossa mente, Pai, algo que tenha desagradado ou entristecido o teu coração, Pai, para que nós possamos nos arrepender, Deus, para que nós possamos, ó Deus, pedir ao Senhor, Deus, nos perdoe, para que nós possamos reconhecer, Pai, diante do Senhor as nossas falhas, os nossos pecados, Deus, as iniquidades, as transgressões, ó Deus, do nosso coração, Pai. Pai, nos perdoe, ó Deus, seja qual for, ó Deus, o nosso pecado, Pai, seja qual for, ó Deus, a nossa falha nessa noite, ó Deus, não retires, ó Deus, de nós o teu Espírito, Pai, não se aparte de nós, ó Deus, mas que a tua misericórdia, que já se renovou, Deus, nessa manhã, ela nos cubra, ela nos encha, Pai, ela venha, Senhor, nos envolver, Deus, nessa noite, Pai, renovando, Deus, em nós um espírito inabalável, renovando em nós a fé, renovando, Deus, em nós o amor, ó Pai, a comunhão, ó Deus, renovando, Pai, e fazendo com que o nosso coração queime, Deus, queime de amor pelo Senhor, queime de desejo, Pai, da tua presença. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, Deus, o Senhor tem liberdade para agir aqui na minha vida, Senhor, na minha casa, Deus, e eu te peço para que o Senhor também haja, Pai, sobre a vida, Senhor Deus, e sobre a casa de cada irmão, Pai, de cada pessoa que entrou nessa live. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus de propósitos. Eu sei, ó Deus, que cada pessoa que entrar, Senhor, vai ser tocada, Pai, de alguma forma, Deus, porque o Senhor não trabalha com coincidências, Deus. Tu és um Deus de promessas, Tu és um Deus de propósito, Tu és um Deus de milagres, ó Deus. Então nós te louvamos, ó Deus, e te adoramos e te bendizemos, ó Deus, nessa noite, Pai.
Seja, Deus, engrandecido, Deus, através, ó Deus, do nosso louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a música, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você, eu só quero você. Jesus, 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 só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você. Cante isso pro Senhor, peça isso a Ele, entregue essa adoração ao Senhor, porque tudo nós podemos ter, todas as coisas, nós podemos ter tudo, mas o nosso coração, ele necessita, ele anseia pelo Senhor. Jesus, eu só quero você, Pai, eu só quero você, Espírito Santo, eu só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Jesus, Jesus, só quero você, eu só quero você. Tu és a razão, Deus, tu és a razão de tudo, Jesus. Nada, Pai, nas nossas vidas, Deus, se não for, ó Deus, pela tua misericórdia, Pai, pelo teu amor e pela tua graça, Senhor, nada tem sentido, Pai. Não adianta, não valeria de nada, Senhor, estar aqui se o Senhor não estiver, Pai.
Nós te louvamos e te bendizemos. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que calor. O fogo do Espírito já começa a queimar, né, o nosso coração aqui. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para quem eu ainda não falei. Paz do Senhor, Tata, Carol. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo queime o seu coração. Que o Espírito Santo tenha total liberdade para falar no seu coração, no meu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá no livro... do primeiro livro do profeta Samuel. Irmãos, se vocês tiverem aí pedidos de oração, vai compartilhando, vai comentando aí. Eu não sei porque eu não tô conseguindo ver os comentários na tela, aqui, nessa tela aqui, ó, principal. Só sai o comentário aqui na página, na sala de vídeo que eu fiz, tá? Mas os irmãos fiquem atentos aí, o Mateus, pastor... a Tata, se vocês tiverem pedidos de oração, coloque aí, irmãos, né, que eu creio que se eu não conseguir ver aqui no final da live, a gente vai estar orando, o pastor vai estar vendo também, vai estar apresentando aí em oração, tá? Vai dar tudo certo, né? O Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Então, abra sua Bíblia, quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor falou comigo ontem pela manhã. O Senhor trouxe essa palavra no meu coração e o Espírito Santo já havia me falado. Hoje, ontem na hora do almoço, o Espírito Santo falou: filha, fique na posição, porque você vai ministrar essa palavra amanhã. Eu falei: será, Senhor? Até comentei aqui em casa com o Sandro, falei: será, Deus? E aí o pastor passa um pouco depois, o pastor me manda mensagem. E a gente nunca pode dizer não, né, para as coisas do Senhor. A partir do momento que a gente fala: Senhor, eis-me aqui, me usa, então a gente tem que estar na dispensação do Espírito, né, na vontade do Espírito. Então ele está no controle, amém? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Vai anotando, irmãos. Se você tem papel e caneta aí, coloca a Bíblia do lado, vai anotando. Eu criei esse hábito já há alguns anos e isso me edifica bastante, né? Às vezes, mesmo que a gente não pegue o caderno para a gente reler ali no momento, na semana... Mas o fato de você escrever aquilo que o Senhor está ministrando, né, o que o Senhor tem falado durante a ministração, isso faz com que a gente grave no nosso coração, isso fique mais vivo dentro de nós. Então, sempre que você for para o culto, sempre que você for pegar uma live, algo que você vai parar para ouvir algo da parte do Senhor, pare com uma caneta e com um papel na mão, para que não passe batido aquilo que o Senhor tem para falar para você, né? Então, 1 Samuel 15, nós vamos ler o versículo 10. Amém? Diz assim: Então o Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Agora vamos pular lá para o 20, que eu acredito que a maioria de nós já conhecemos, né, essa passagem. No 20 diz assim: Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me entregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, o nosso Deus, em Gilgal. Samuel respondeu:
O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Por isso, você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Irmãos, particularmente, eu acho que toda vez que eu leio essa passagem, né, do rei Saul, eu acho ela assim uma das passagens mais tristes que tem, sabe? Eu fico pensando, o povo de Deus pede um rei, pede para que o Senhor levantasse um rei sobre eles. Então Deus escolhe esse homem, Deus escolhe Saul, e Deus fala para que Samuel ungisse o rei Saul. E aí o Samuel vai lá, unge ele, Deus escolhe ele, o Senhor é com ele, sabe? O Espírito de Deus vem sobre a vida dele, e ele se torna rei, ele começa a reinar ali sobre o povo. E passado um tempo, irmãos, aqui nesse capítulo 15, fala que Deus, ele deu uma instrução, ele deu uma ordem para Saul, para que Saul fosse contra os amalequitas e que ele matasse o rei, e que matasse tudo, e que queimasse tudo. E ele, por achar melhor, querer fazer algo do jeito dele, ter uma boa ideia, querer usar algo até do coração dele, mas usando como se fosse algo que fosse ser bom para o Senhor, né? Eu não matei os bois, o rei eu trouxe, eu matei todos os outros, e de uma certa forma ele deu um jeitinho na ordem do Senhor, e ele acabou desobedecendo a Deus. E a palavra fala que Deus, ele se arrepende de ter ungido Saul. Samuel fica extremamente frustrado com isso. Samuel ficou triste, porque eu fico imaginando quando Deus pede para que Samuel ungisse Saul, ele ungiu, ele era profeta, ele deve ter acompanhado todo o processo, né? Ele deve ter acompanhado, não, ele acompanhou toda a trajetória, toda a história de Saul. Deus falava com Samuel, Samuel ia lá e falava com Saul. E o que acontece? Quando Samuel vê que realmente Saul desobedeceu a Deus e que isso desagradou de tal forma o coração de Deus a ponto do Senhor rejeitar, né, a Saul e falar para que Samuel fosse lá e ungisse outro rei, Samuel, ele se frustrou, ele ficou triste, ele deve ter ficado muito amargurado com isso. A palavra aqui fala que Samuel, ele orou, ele clamou a Deus a noite toda, ele deve ter intercedido muito pelo rei Saul, ele deve ter questionado muitas coisas ali perante o Senhor, mas não teve jeito. Aqui, nesse capítulo 15, no versículo 22, quando Samuel vai ao encontro de Saul e fala, olha, por que você desobedeceu? Por que você fez o que Deus não pediu para que você fizesse? Aí ele tenta se justificar, né, no versículo 20, ele fala, mas eu obedeci, eu cumpri a missão que ele me encarregou, né? Aí no 22 Samuel responde para ele, mas o que agrada mais? Porque ele havia trago os bois para fazer sacrifícios. Ele falou assim, eu trouxe o melhor dos despojos a fim de sacrificá-los ao Senhor. Mas foi isso que o Senhor pediu para ele fazer? Não foi. O Senhor não pediu para ele sacrifícios. O Senhor não pediu para ele os despojos daquilo que eles iam conquistar com essa batalha. O Senhor simplesmente deu uma ordem e ele queria que Saul obedecesse, ele queria que Saul entendesse que quando o Senhor fala,
É sim e não, e tem que fazer e pronto, acabou, foi uma ordem. E essa boa ideia que Saul teve de pegar e levar o rei, né, o rei Agag, ele era para ter matado. O que ele fez? Ele fez o rei Agag prisioneiro, levou o rei Agag e levou o melhor dos despojos. Então isso foi reprovável aos olhos do Senhor. O Senhor reprovou essa atitude. E assim, muitas vezes, irmãos, acontece nas nossas vidas. Porque nós, o que a gente pensa? O Senhor nos fala para fazer algo. O Senhor nos dá algumas direções nas nossas vidas. O Senhor nos deixou mandamentos para que sejam cumpridos. Mas a gente sempre está tentando dar um jeitinho, né? Fazer com que, tentando escapar e burlar as leis de Deus, né? E isso é reprovável, o Senhor reprova as nossas atitudes quando nós desobedecemos. Às vezes, a gente acha que a gente vai oferecer para Deus algo bom, mas algo que o Senhor não pediu da nossa parte. Às vezes, a gente quer oferecer os nossos sacrifícios a Deus, né? A gente quer, de repente, servir na casa do Senhor, fazer algo de qualquer jeito, de qualquer forma, fazer coisas que o Senhor não nos pediu para fazer, achando, né, com uma boa intenção, achando que de uma certa forma nós vamos agradar o coração do Pai, mas nós precisamos ter muito cuidado com isso, nós precisamos ser muito cautelosos quanto a fazer algo para o Senhor, quanto a entregar algo para o Senhor, porque as coisas de Deus elas não podem ser feitas de qualquer maneira. Quando nós vamos oferecer o nosso corpo, como diz lá em Romanos 12, o nosso corpo como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável ao Senhor, não pode ser de qualquer jeito, né? Irmãos, deixa eu pedir uma coisa para vocês. A irmã Sueli tá tentando entrar e não tá encontrando a live. Alguém marca ela aí, por favor? A irmã Sueli, eu acho que é a Gabriela, não sei se a Gabriela tá aí. Ela tá me mandando mensagem aqui que ela não tá achando, tá? Então marca ela aí que daí ela vai achar. Então, irmãos, nós precisamos ser cautelosos quanto a isso. Tudo que nós formos fazer para o Senhor, nós precisamos orar, perguntar para o Senhor: Deus, me dá a direção. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Pai, como que o Senhor quer que eu me apresente ao Senhor? Como que o Senhor quer que eu trabalhe aqui, que eu trabalhe ali? Nós estamos vivendo numa geração que parece que tá tudo bom, que tá tudo legal, eu vou seguindo, né? Deixa a vida me levar, eu vou empurrando com a barriga. E aqui essa situação aqui, a gente vê que por mais que Saul pensou que estivesse fazendo algo bom, foi algo que o Senhor não pediu para que ele fizesse, e isso fez com que o Senhor se arrependesse de ter ungido ele como rei, de ter instituído ele como rei. Então olha só que advertência para nós nos nossos dias, irmãos. Olha só que palavra para que nós fiquemos atentos, sabe? A gente não deve oferecer a Deus, a gente não deve desobedecer a Deus e achar que nós vamos levar as nossas vidas e tomar as nossas decisões de qualquer jeito, sem a direção do Senhor, e ainda achar que o Senhor vai nos aprovar. Que o Senhor, nessa noite, que o Espírito de Deus, ele venha nos confrontar, né? Que o Senhor venha nos trazer essas confirmações, que o Espírito Santo venha nos testificar o que nós temos feito, como nós temos vivido a nossa vida, como nós temos nos apresentado ao Senhor, e se isso tem sido agradável ao Senhor. A forma que eu tenho servido a Deus tem sido uma forma agradável? Será que eu tenho pego os mandamentos do Senhor? Será que eu tenho meditado, que eu tenho lido a palavra do Senhor? Será que as instruções que o Senhor tem me dado, elas têm sido para mim como regra na minha vida, ou eu tenho tentado burlar? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é imutável e que a palavra dele não muda. Deus não muda. O que ele falou está falado. Então, irmãos, nós não podemos de maneira alguma tentar dar um jeitinho, tentar,
distorcer, mesmo que seja por algo bom. Ah, mas eu vou fazer isso aqui, que eu sei que é errado, mas isso aqui vai ajudar aqui. Não sei se você está entendendo, irmão. Eu não sei o que Deus está tentando falar aí, mas é isso que o Senhor trouxe no meu coração agora. Se você tem servido ao Senhor, se você é servo do Senhor, se você tem andado nos caminhos do Senhor e você tem feito algo para o Senhor sem a direção dele, sem parar e perguntar para ele: Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Deus, é isso que o Senhor deseja que eu faça? Pai, é isso que o Senhor, é isso que a tua palavra pede para que eu faça? Se de uma certa forma nós temos levado a nossa vida, a nossa forma de servir a Deus desse jeito, que nessa noite o Espírito Santo traga iluminação no nosso coração, porque, irmãos, nós não podemos arriscar que o Espírito de Deus seja tirado de nós. Nós não podemos arriscar viver sem a presença de Deus em nós. Nós não podemos. Misericórdia se nós chegarmos a esse ponto de endurecermos o nosso coração para o Senhor, como Saul endureceu o coração dele para Deus, e o Senhor retirar o Espírito dele de nós, e o Senhor passar a nos reprovar dentro das nossas ações e das nossas atitudes. É tempo da gente, de nós nos colocarmos na posição e de nós arrumarmos as nossas vidas, da gente arrumar o nosso altar. A palavra de Deus também fala aqui, eu não sei se é aqui no livro de Samuel, eu acho que é em 1ª Reis, 1ª e 2ª Reis, é uma passagem muito conhecida que fala a forma que Davi foi buscar a arca da aliança para trazer para Jerusalém. Irmãos, quando Davi ele vai para buscar a arca, ele pegou o conselho de um monte de gente, ele foi aos anciãos, ele foi não sei o que, ele foi lá nos generais, e aí ele foi, mandou fazer um carro de boi novinho, com madeiras e com madeira boa, e ele fez aquele carro de boi, e ele pega e manda ir até o lugar onde a arca estava, e ele coloca a arca da aliança, que a arca da aliança representava a presença de Deus. A presença de Deus estava na arca da aliança. Então Davi vem num cortejo, todos nós passagem, e aí Davi vem, e no meio do caminho o boi tropeça e Uzá vai lá para tentar segurar a arca, para que a arca não caísse, e ali o Senhor mata Uzá. Ali Uzá cai morto, e isso entristeceu demais o coração de Davi. Irmãos, talvez ali na cabeça de Davi ele fez o melhor dele, né? Talvez ele tenha mandado fazer essa arca para levar a arca da aliança para Jerusalém, para um lugar onde ele estava preparando para o Senhor. Eu acredito que materialmente foi feito o melhor, mas era a forma correta que Deus havia instituído para que a arca da aliança fosse carregada? Não era, irmãos. Não era num carro de boi novo. A arca da aliança ela tinha que ser conduzida nos ombros dos levitas. Sabe? Existia toda uma preparação para carregar essa arca, para as pessoas se chegarem. Não é de qualquer jeito. Então nós precisamos ter cuidado, porque ainda hoje nós não podemos levar a presença de Deus dentro de nós. Hoje a arca da aliança está dentro de nós, é a presença de Deus. O Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. E como que nós temos carregado essa arca? Como que nós temos carregado a presença de Deus? Como que nós temos preparado? Nós somos a arca, o Senhor e o Espírito dele está dentro de nós. Como que nós temos carregado a presença do Espírito Santo? Como que nós temos carregado a presença de Deus? Não é qualquer coisa. Não é algo simples, não é algo natural, não é como gerar simplesmente um filho por 9 meses. E as irmãs, né? Nós geramos um filho e depois de 9 meses ele nasce.
e aí ele vai crescer fora. Não, o Espírito Santo ele habita dentro de nós, ele é algo valiosíssimo, é o bem mais precioso que nós temos, que nós carregamos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, ele habita. Irmãos, o nosso coração foi o lugar que Deus escolheu para habitar, é morada do Senhor. E como que nós temos guardado, como que nós temos cuidado dessa casa, dessa habitação do Senhor? Será que nós temos afogado o Espírito Santo dentro de nós, empurrado o Espírito Santo para dentro num cantinho do nosso coração e falado, fica aí no cantinho porque eu tenho muita coisa que ainda precisa entrar aqui dentro? Será que nós temos colocado coisas valiosas e preciosas demais dentro da nossa arca, a ponto do Espírito Santo ficar afogado dentro do nosso coração? Nós temos carregado o Espírito Santo dentro de nós, mas nós não temos limpado a casa, e ele simplesmente está lá dentro, junto com um monte de bagunça na nossa alma, bagunça no nosso pensamento, junto com um monte de... Não, irmãos, o Espírito Santo não vai ficar dentro de nós. Ele ficaria se ele fosse algo natural, se ele fosse algo sem valor, se ele fosse apenas um sentimento. Talvez ele ficaria lá dentro do nosso coração, mesmo que escondidinho lá, ele ficaria junto com as nossas iras, com as nossas invejas, com os nossos ciúmes, com as nossas... com os palavrões, que às vezes as palavras torpes que saem dos nossos lábios. Se o Espírito Santo fosse um sentimento, talvez a gente conseguiria sufocá-lo dentro de nós ao ponto dele ficar lá escondido, mas não é, ele é uma pessoa, e nós, como habitação do Espírito de Deus, a partir do momento que nós temos toda essa sujeira dentro de nós, a partir do momento que nós vamos nos alimentando no nosso dia a dia, vamos deixando entrar palavras que lançam, sabe, sujeiras, imundície, sabe, piadas de duplo sentido, talvez coisas que a gente deixa entrar pelos nossos olhos, algo que a gente vê que contamina o nosso coração, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. A palavra do Senhor diz em Mateus que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luminoso. O que nós temos deixado entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa arca, que tem feito com que a presença do Senhor fique do lado de fora. Eu peço para que você hoje, que você abra o seu coração para essa palavra, que você abra o coração para que o Senhor fale com você, porque eu estou abrindo aqui o meu coração. Irmãos, muitas vezes a gente passa horas, quem vai ministrar a palavra passa horas diante da palavra de Deus, e eu clamava ao Senhor, Pai, fala comigo, e o Senhor falou muito comigo, mas sobretudo eu peço para que o Senhor continue a falar, de acordo com a necessidade daqueles que estão aqui, daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão recebendo da palavra, porque o Espírito Santo ele vai fluindo em nós. Conforme a gente vai, o Senhor vai trabalhando, a palavra vai sendo liberada, o Espírito Santo vai trabalhando e vai produzindo de acordo com a necessidade da igreja, com a minha necessidade, com a sua necessidade. Então, irmãos, é tempo de nós olharmos para dentro de nós, de nós reconhecermos que nós somos arca do Senhor, que nós somos habitação do Senhor, que nós somos o templo do Espírito Santo. Talvez muitas vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, eu não estou conseguindo sentir, Pai, a Tua presença. Deus, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ficar no meu quarto, eu não consigo mais cantar, os louvores que saem dos meus lábios já não saem mais como adoração, tem saído simplesmente como música, e eu te pergunto por quê? Por que que muitas vezes isso acontece conosco? Por que que muitas vezes o nosso coração deixa de queimar pelo Senhor? É tempo de nós passarmos em revista no nosso coração, é tempo de nós pedirmos para que o Espírito Santo venha sobre nós e nos ajude, nos convença. A palavra de Deus diz, Jesus disse que Ele iria ao Pai, mas que Ele enviaria o Espírito Santo Consolador, e Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Se existe pecado em nós, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo,
vem nessa noite nos convencer, joga luz, ó Deus, nas nossas trevas, Pai. Joga luz na nossa alma, Espírito Santo, para que nós possamos identificar, Deus, o que nós temos colocado dentro de nós, Pai, que tem feito com que o Senhor fique do lado de fora. O Senhor não quer estar do lado de fora, Deus quer estar dentro de nós. O Espírito Santo, ele quer produzir a dínamos do Senhor, aquele poder, aquela graça maravilhosa de dentro, para que nós possamos ser, para que nós possamos agir, para que nós possamos falar e demonstrar e pregar, sabe? E ser aqueles discípulos aos quais Jesus disse: ide, vão. Olha, vocês vão receber poder do alto. E quando vocês receberem esse poder, vão. Preguem, falem do meu filho, falem de Jesus, do sacrifício, falem do evangelho, preguem as boas novas de salvação. Irmãos, quantas pessoas hoje têm sofrido por não conhecer a Cristo? Quantas pessoas têm vivido sem esperança, enquanto eu e você temos dentro de nós o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo de Deus, que é poder, que é vida. Mas muitas vezes nós temos afogado o Espírito Santo, não temos dado essa liberdade para o Espírito Santo, porque temos feito das coisas materiais, porque temos feito de pessoas algo mais importante do que o Espírito de Deus que habita em nós. O Senhor não divide glória com ninguém. A palavra diz que o Espírito tem ciúmes de nós. Se você tem deixado o Espírito Santo de lado, se você tem colocado algo precioso aos teus olhos no lugar de Deus, é tempo dessa noite você quebrar esse altar. Eu não sei para quem o Senhor está dizendo isso, eu não sei porque eu sei, porque Ele quer estar no lugar dele, no centro do teu coração, para que você esteja no centro da vontade de Deus. Agora, se nós temos colocado pessoas no lugar, irmãos, eu não sei se tem aqui jovens que estão ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, mas talvez você tenha colocado no seu coração, no lugar do Espírito Santo, na arca que é você, talvez no seu coração você tenha colocado um amigo no lugar de Deus. Você tem dado mais valor aos seus amigos, mais valor às diversões, mais valor às coisas que você pode viver com os teus amigos do que com o Senhor. Não faça isso, viva com o Espírito de Deus, dê preferência ao Espírito de Deus. Eu não sei se tem jovens aqui que têm namorados, namoradas, se você tem colocado o teu namoro no lugar de Deus na sua vida, meu irmão, arrependa-se nessa noite. Coloque o Espírito de Deus no lugar que ele tem que estar, no teu altar. Ele tem que ser o primeiro, ele é o primeiro, ele merece ser o primeiro. Não que as pessoas não vão ter valor para nós, pelo contrário, nós precisamos sim amar as pessoas, nós precisamos honrar os nossos esposos, nós precisamos ser submissas sim aos nossos esposos. Os esposos têm que amar sim as esposas, como Cristo ama a igreja, mas a palavra do Senhor é mandamento de Deus, que nós devemos amar ao Senhor, ao Deus, a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nós precisamos nos esforçar para amar ao Senhor, nós precisamos nos esforçar para ler a palavra do Senhor, para conhecer o nosso Deus. Irmão, se não for através da palavra de Deus, através da leitura bíblica, nós nunca vamos conhecer a Deus. E se nós não o conhecemos, como nós vamos amá-lo? Como nós vamos amar? Como nós vamos amar a Deus se nós não sabemos quem Deus é, se nós não temos experiências com Deus? Muitas pessoas dizem: pai, eu quero ter experiências com o Senhor, eu quero ser tocada pelo Senhor, eu quero que o teu Espírito venha e me batize com fogo, com línguas. Como que o Senhor anseia por isso? O coração do Pai deseja alegremente que isso seja... que chegue esse momento, sabe, de nós abrirmos o coração, mas para isso nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor.
Não adianta a gente se trancar no quarto, a gente ficar horas e horas na presença ali, de joelhos. Irmãos, a gente pode colocar até milho, mas se nós não tivermos prazer na lei do Senhor, se nós não meditarmos, se nós não obedecermos a Deus, se nós não nos esforçarmos, se nós não nos dedicarmos ao Senhor, nós nunca vamos ter experiências com Deus e nós vamos perder essa rica oportunidade do Espírito Santo habitar dentro de nós, e nós corremos o grande risco de sermos reprovados pelo Senhor, assim como Saul foi reprovado pelo Senhor. Deus se arrependeu, irmãos. Que o Senhor não se arrependa de nos ter escolhido, que o Senhor não se arrependa de nos ter ungido, que o Senhor não se arrependa de nos ter chamado, que o Senhor não se arrependa de nos ter amado, irmãos. Vamos dedicar as nossas vidas ao Senhor. Você quer ter experiência com Deus? Obedeça os mandamentos, obedeça a palavra. Irmãos, nós precisamos ter Jesus como nosso exemplo. Nós não devemos ficar nos apegando a pessoas, ainda que isso é muito legal, é bom nós termos pessoas, referências que nós podemos nos espelhar, isso é ótimo. Eu gosto muito de acompanhar pessoas que têm um coração em chamas pelo Senhor. Eu gosto de estar perto de pessoas que têm um coração adorador, um coração que se quebranta, um coração que chora mesmo na presença de Deus. Eu amo isso. Nem por isso vou deixar de estar com aqueles que não sentem, que não gostam, talvez, que não têm a mesma pegada. Mas, irmãos, nós precisamos queimar, o nosso coração precisa queimar de desejo, de fome, de sede pela palavra do Senhor. E a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, no capítulo 55, fala: vinde, venham comer, venham beber, comprem, é sem dinheiro, é de graça. Irmãos, você tem acesso, livre acesso a Deus, livre acesso à presença do Pai. Quer ter experiências com o Senhor? Clame a Ele, vai para o secreto. Não queira ter experiências com Deus somente nos momentos de culto, no momento de conjunto, onde nós estamos ali, todo mundo junto. Pode ser que o Senhor venha sim, que a misericórdia do Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos toque. Mas as maiores experiências que nós podemos ter com o Senhor é quando nós vamos para o quarto, nós fechamos a porta do nosso quarto, nós dobramos os nossos joelhos em obediência à palavra do Senhor. E a gente fala: Deus, eu estou aqui, eu não sou nada, Deus, eu não mereço nada, Deus, eu sou pecador, Senhor, me perdoe pelo pecado que eu cometi hoje, me perdoe pelo pecado que eu cometi há 5 minutos atrás. Rasgar o coração, assim como Davi, no Salmo 51, Davi fala: Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não retira de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da sua salvação e renova em mim um espírito reto. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Se nós temos vivido, temos levado a presença do Senhor de qualquer jeito, se a gente só busca o Senhor quando nós estamos em falta de alguma coisa, se a gente não tem o costume de levantar pela manhã e falar com Deus e orar ao Senhor, se nós não temos costume de nos nossos lábios adorarem ao Senhor durante o nosso dia, se nós não temos o costume e se nós nem sentimos falta de ler a palavra de Deus, é tempo de converter verdadeiramente o nosso coração ao Senhor. É tempo de nos rasgar e falar: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso da Tua ajuda, Espírito Santo. Vem me convencer, Espírito Santo, do quanto eu preciso do Senhor, Pai, do quanto eu quero ter o Senhor. Deus, eu não quero passar pela terra, Senhor, e quando chegar o grande dia eu não estar com o Senhor, porque o Senhor pode olhar, o Senhor vai olhar para muitos irmãos, muito de nós, e vai falar: eu não vos conheço. Como nós vamos conhecer a Deus, irmãos? Buscando Ele. Sabe quando você é pai, ou você é esposo, esposa, você tá lá na sala e de repente o teu filho te chama lá no quarto. Mateus, né, o pastor aí, o Mateus, a Cláudia, quantos pais aí, ó, Thaís, e muitos outros aqui, Bonfim, daqui a pouco a Antonella vai estar fazendo isso, mas Bonfim, se você estiver lá na sala
e tiver 2, 3 bebezinhos no quarto e de repente a Antonella chorar, você vai identificar. O seu ouvido está sensível à voz da Antonella. Você vai identificar o choro porque você convive com ela. Quando ela chora, você vai lá, você pega no colo, você abraça, você afaga, você acalma. Assim os filhos. Quando você tá lá no seu quarto, seu pai te chama, ou alguém te chama, a sua mãe te chama, você consegue identificar a voz dos filhos e a voz do pai. Nós nos reconhecemos porque nós convivemos. Nós temos um elo, nós temos um vínculo, nós temos intimidade, nós estamos ligados, assim tem que ser a nossa vida com o Senhor. Nós precisamos aprender a identificar a voz de Deus. Saul já havia perdido essa sensibilidade. Aqui nesse capítulo 15 fala, um pouquinho acima, fala que quando Saul voltou, ele levantou um altar dele mesmo. Gente, cadê? Meu Deus, eu não lembro aonde que tá. Mas é muito interessante. Porque aqui fala que na manhã seguinte... Aqui, acho que no 12. Não é, irmãos. Mas, enfim, aqui nesse capítulo, eu só não consegui achar o versículo aqui. Mas fala que quando Saul voltou, ele fez um altar para ele mesmo. Olha só! Saul já havia perdido a sensibilidade da voz do Senhor. Ele achava que a soberba foi crescendo no coração dele, ao ponto dele já não levantar mais altar para Deus, para o Senhor, mas para ele, porque ele se achava bom demais. Que o Espírito Santo venha nos constranger a olhar para dentro de nós e ver quão miseráveis nós somos e quão dependentes do Senhor nós somos. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido destruídos pelos nossos inimigos. Já estaríamos mortos. Então nós não podemos perder a sensibilidade. Nós não podemos perder essa intimidade com a voz de Deus. Que nessa noite o Espírito Santo renove isso em nós, irmãos. Renove isso em nós, essa sensibilidade, que nós possamos limpar essa arca, sabe? Lançar fora tudo aquilo que está no lugar de Deus, tudo aquilo que nós temos levantado em nós, sabe? O eu, porque eu quero, porque eu faço, porque eu quero fazer assim, porque eu quero fazer assado. Se fosse eu, faria melhor. Se fosse eu que estivesse à frente, eu pregaria melhor. Se fosse eu que estivesse à frente, eu cantaria melhor. Se fosse eu que estivesse costuraria melhor. Se fosse eu que estivesse fazendo cabelo, eu faria melhor. Que nada, irmãos, que nada. Nós não fazemos nada se não for pelo Espírito Santo. Tudo que nós temos é porque o Espírito produziu em nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a ele toda a glória eternamente. Se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, nós não fazemos nada. A palavra fala aqui, a palavra de Deus diz assim: é o Senhor quem opera em nós o querer e o realizar. Sabe, esses sonhos que você tem, essa vontade que você tem de pregar, essa vontade que você tem de cantar, essa vontade que você tem de falar do amor de Deus, essa vontade, esse amor que você tem pelas pessoas, em ajudar essas pessoas, isso não vem de você, isso não vem de mim, isso não vem de nós. Isso vem de Deus, porque nós não somos nada. Quando o jovem rico pergunta para Jesus, chega para Jesus e fala, chama Jesus de bom, ele fala bom? Bom é Deus, bom é o Pai. Jesus fala isso, irmãos, e muitas vezes nós olhamos para nós e nós nos achamos bons demais. Achamos que aquilo que o outro faz é pequeno, que não tem crédito, não merece... Não tem mérito algum naquilo. Que o Senhor nos ajude a olhar para nós e ver quanto nós somos pequenos e o quanto nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Que o Senhor toque os nossos olhos para que a gente olhe para os nossos irmãos, para que a gente olhe para a nossa igreja e pare de apontar os defeitos
defeitos e pare de apontar os erros, que a gente comece a se alegrar com aquilo que tem sido produzido. Se você não acha legal, de repente se você tem uma super ideia aí, o Espírito Santo te trouxe algo, faça algo, apresente boas ideias, pare de apresentar somente os defeitos. Apresente a causa. Se tem algo que você acha que tá chato, que tá ruim, não somente na igreja, mas dentro da sua casa, algo com os teus filhos, algo com a sua esposa, com o seu esposo, algo com os seus amigos, no teu trabalho. Apresente boas ideias, seja uma solução, seja um pacificador. Como a palavra de Deus fala, bem-aventurados pacificadores, porque serão deles o reino dos céus. Nós precisamos ter mais bondade nos nossos olhos, irmãos, mais bondade nos nossos lábios, mais bondade no nosso coração. Saul, ele foi rejeitado porque ele perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porém, Davi foi encontrado pelo Senhor. No capítulo seguinte, 16, diz que Deus manda Samuel pegar um chifre de carneiro, de boi, não sei, aqui tá falando aqui, o Senhor disse a Samuel, capítulo 16, Samuel 16 primeiro, diz assim, o Senhor disse a Samuel, você já se lamentou o suficiente por causa de Saul. Irmãos, esse versículo, esse pedacinho desse versículo me chamou a atenção. Deus fala para Samuel, você viu que ele pecou, você viu que ele errou, você viu que ele rejeitou os meus mandamentos. Você já se lamentou demais. O que você tem se lamentado demais na sua vida? Qual tem sido a situação que você tem se lamentado, que você ainda tem questionado? Que Deus tem falado para você, não, basta, chega. E você ainda tem insistido com Deus. Mas Senhor, Deus, mas Pai. Olha aqui o que Deus fala para Samuel. Você já se lamentou o suficiente por Saul. Chega, acabou. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha de óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei. Então Samuel vai à casa de Jessé, chega lá e encontra os filhos dele, e Jessé vai apresentando um, vai apresentando o outro. Jessé tinha 8 filhos, irmãos, 8 filhos. Em casa só tinham 7 filhos. E ele apresentou os 7 para Samuel. E Samuel teve que perguntar para Jessé, acabaram os teus filhos? Porque nem Jessé acreditava, nem o pai de Davi acreditava que Davi poderia ser escolhido por Deus. E tem o versículo aqui, que vejam as coisas... Aqui, o 7. O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. Aleluia! Glória a Deus! As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o seu coração. O Senhor tem te enxergado onde ninguém tem te enxergado. Deus, ele enxergou Davi, o coração de Davi encontrou graça diante de Deus. Sabe onde, irmãos? No meio do pasto, no meio das ovelhas, cheirando mal ali. Porque imagine, naquele calor, no deserto, ele tendo que cuidar das ovelhas e levar as ovelhas para beber água, e não era um lugar onde tinha água à vontade. Talvez ele tinha que andar quilômetros e quilômetros, e corre atrás de uma ovelha que sai, e corre atrás da ovelha ali que foge, e corre atrás daquela outra ovelha. E olha o trabalho que Davi teve, que Davi tinha. A palavra, eu estudando hoje essa palavra, eu fui ver que esse trabalho de pastor de ovelhas eram para os escravos. A maioria das pessoas eram escravos.
E Davi encontrou graça diante do Senhor, ali no meio das ovelhas. Irmão, você não precisa estar em evidência para você encontrar graça diante do coração do teu Pai. Você não precisa estar lá em cima do altar. Você não precisa estar rodeado de pessoas. Você não precisa ter dinheiro, poder aquisitivo. Você não precisa ter bens. Você não precisa nada. A única coisa que você precisa ter é um coração quebrantado e contrito, que a palavra do Senhor diz que Ele não rejeitará. Olha isso, nós não precisamos comprar, nós não precisamos ter dinheiro para comprar essa presença. O Senhor contempla o nosso coração, é lá no secreto, é no escondido, sabe onde ninguém vê? É você, mulher, ali na sua casa, fazendo seus bolos, Natasha, é você ali limpando a sua casa, sabe? É você lavando a sua roupa, é você lavando o banheiro. Se você estiver com seu coração sedento pela presença de Deus, você vai encontrar graça diante do teu Pai. E o Pai que te vê em secreto, a palavra do Senhor diz isso. Entre no quarto, feche a porta. Tá na hora de falar com Deus. Ele que te assiste, Ele que te vê, Ele te contempla no secreto, Ele te recompensará. Então Jessé manda chamar Davi, ele fala, o Samuel pergunta, você não tem mais nenhum filho? Tem mais um que está lá no pasto, ele é pastor de ovelha, manda chamar porque nós não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. E aí Davi chega ali e na frente dos irmãos dele, né, Abinadab, que era forte, alto, era Abinadab mesmo o nome do menino? Vamos ver aqui. Chegou Abinadab, forte, alto, musculoso talvez, cheio de boa aparência. Então Davi chega ali todo sujo, cheirando a suor, cheirando a ovelha, com o cajadinho dele na mão, humilde. E aí Samuel vai, pega o óleo e derrama óleo na cabeça dele, meu irmão. Porque Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi, não foi Samuel, porque pelos olhos do homem, o homem vai naquilo que o exterior mostra. Muitas vezes, né, se não tiver a direção de Deus, olha, o profeta Samuel, ele foi pelo exterior, ele falou, com certeza é esse daqui, mas Deus disse não, porque você não vê como eu vejo, como Deus vê, o homem não vê da mesma forma que eu vejo. O homem vê o que é a capa, nós só podemos enxergar essa capa, mas o Senhor, Ele vê o coração, e Deus contemplou o coração de Davi. Quantas e quantas vezes, talvez Davi ali no meio do nada, no pasto, ele adorou ao Senhor, ele foi grato ao Senhor por estar ali cuidando de ovelhas. O Salmo 23, irmãos, escrito por Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu não tenho falta de nada, porque o Senhor é meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque Davi, ele já tinha tido confronto com leões, com urso. Ainda que eu ande, Senhor, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha a fé de Davi, certamente, eu tenho certeza no meu coração que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Depois Davi vai e escreve Salmo 27. Olha que lindo, que coração de adorador. Nós precisamos aprender a adorar ao Senhor no pouco, a glorificar ao Senhor no pouco, sabe? A ter o nosso coração satisfeito no Senhor no pouco. Porque certamente o Senhor, a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor, elas vão nos seguir, irmãos, todos os dias. Nós não vamos precisar correr atrás da bênção, nós não vamos precisar nos desesperar pela bênção, nós não vamos precisar arrancar cabelos pelas nossas faltas, porque certamente a bondade, a misericórdia
misericórdia, elas vão nos seguir todos os dias das nossas vidas e nós vamos habitar na casa do Senhor por longos dias, para sempre, é na casa do Senhor. Que você encontre graça, do Senhor nessa noite, que o Senhor contemple o teu coração no secreto, que o Senhor identifique em você um coração quebrantado, um coração contrito, um coração adorador, para que o Senhor te unja, para que o óleo do Senhor venha ser derramado sobre a sua vida e que você seja completo, irmãos, que nós não sejamos como Saul, desobedientes, rebeldes, querendo fazer aquilo que o Senhor não nos pediu, querendo entregar para o Senhor algo que Ele não é do agrado dEle, um louvor de qualquer jeito, uma oferta de qualquer jeito, um ministério de qualquer jeito, empurrando com a barriga, que nós não venhamos entregar para o Senhor uma oração de qualquer jeito, sabe, uma oração pidoncha, que pede, mas que não agrada, que não glorifica, que não exalta. Que nós não venhamos ser como Saul, rebeldes, porque o Senhor não quer holocaustos, o Senhor não quer sacrifícios, o Senhor quer obediência. Ele quer que nós obedeçamos, que nós o amamos, que nós o busquemos, que nós o desejamos todos os dias das nossas vidas. Para que o nosso coração seja um coração contemplado pelo Senhor, nós precisamos ter um coração humilde. Um coração que reconhece que não tem nada, que não pode nada sem o Senhor. Nós não podemos nada sem a graça e sem a misericórdia de Deus. E passado, irmãos, se você for estudar a história, né, do rei Davi, depois que o capítulo fala que, aqui o versículo fala que o Espírito Santo, 13, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que trazia e o ungiu. Eu fico imaginando na minha cabeça a cena, irmãos. Davi ali diante dos irmãos, os irmãos deviam estar bem apresentáveis para o profeta, cheirosos, bem vestidos, aprumados. E aí Davi chega. E aí, olha só, irmãos, eu fico imaginando na minha cabeça, eu falo, Deus, que coisa mais linda, né? A forma que o Senhor trabalha. Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu diante dos irmãos dele. Que honra para esse menino, que honra para esse jovem. Jovem, você pode ser cheio do Espírito Santo, jovem. Você pode ser cheio do Espírito Santo ao ponto de você transbordar na vida das outras pessoas, de outros jovens, de outros homens ou mulheres. Você pode ser cheio ao ponto de transbordar na sua família. Olha só o que a palavra de Deus fala aqui. A partir daquele dia, aleluia, a partir daquele dia, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele veio poderosamente sobre a vida de Davi. Poderosamente. Poder, irmãos, poder. O Espírito Santo nos empodera, o Espírito Santo nos encoraja, o Espírito Santo nos dá força para vencer, o Espírito Santo nos dá instruções para guerrear, o Espírito Santo nos impulsiona. Quando nós olhamos para as nossas situações ou até mesmo para a nossa vida e falamos, eu não vou dar conta, Deus, eu não sei fazer isso, Senhor, eu estou perdido, como que faz isso? O Espírito Santo vem com poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, e ele nos empodera com a unção que vem dele, com a força que vem dele. Ele fala, vai porque eu sou contigo, vai porque eu vou à frente, eu sou muralha de fogo ao seu redor, como diz em Zacarias capítulo 2, o próprio Deus é muralhas de fogo ao nosso redor, mal algum te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, aleluia. Quando nós nos deixamos ser cheios e completos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos empoderados, assim como Davi foi empoderado aqui. Ele foi cheio do poder do Espírito Santo. E sabe o que acontece depois? Você sabe, eu tenho certeza que você sabe. Você já ouviu dizer, você já ouviu falar de Golias. E quando os irmãos e os exércitos de Saul estavam amedrontados diante do exército filisteu, diante de um homem, de um gigante, de Golias, irmãos, aquele menino, aquele pastor de ovelhas que estava ali no pasto cuidando das ovelhas, e o pai dele fala assim, olha, vai levar lá um cafezinho para os teus irmãos.
lá no assentamento da guerra, Davi pega, se prontifica, irmãos. Ele foi ali para servir os irmãos dele, para servir os generais, para levar alimento, para colocar provisão. Eu até anotei algo que eu quero falar para você. O poder de Deus se manifesta quando nós estamos em ação. Nós precisamos agir, nós precisamos pôr a mão na massa, nós precisamos trabalhar. Olha só, o Davi acabava de ser ungido, mas ainda assim ele foi continuar sendo pastor e foi para o pasto cuidar das ovelhas. E o pai manda ele servir pão lá na guerra. O que Davi faz? Em obediência, com um coração humilde, pega ali tudo que foi colocado, os pães que foram colocados, ele vai servir. Só que ele não foi de qualquer jeito, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi com o poder do Espírito Santo dentro dele. E quando ele chega ali, irmãos, naquele exército, naquele lugar de guerra, naquele lugar de caos, e ele vê Golias afrontando o exército do Deus vivo, sabe o que acontece? O coração de Davi fica inconformado. Ele não aguentou ouvir o desaforo, porque ele pensou: como assim? Esse incircunciso, esse filho daquele lá, como que pode? Vocês estão ouvindo? Ele está vindo contra um exército de Deus vivo. Ele está ofendendo o povo de Deus. Como assim? Isso não pode ficar assim. Davi, ele se revoltou com a situação. E ali aquele exército enorme do rei Saul ali, aquele exército grande, todo mundo morrendo de medo, mas o Davi ali cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. E aí a gente já sabe o final da história. O Espírito Santo de Deus empoderou aquele menino, sabe? Saul até quis dar para ele uma armadura, uma espada, algo que não cabia a ele, algo que não servia para ele. Muitas vezes a gente quer usar a arma do outro, aquilo que o outro está usando, estratégias do outro. Quando Deus fala: ei, você não precisa de nada do outro, você não precisa da veste do outro, você não precisa, até mesmo, irmãos, muitas pessoas querem viver da oração do outro. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Quando a gente vê assim: vamos fazer uma live de oração, vamos fazer uma reunião de oração. Irmãos, você pode até pedir a oração, mas você também tem que ficar em espírito de oração. Mesmo que você não esteja online, mesmo que você não está na igreja, fique em espírito de oração, porque a nossa oração, ela tem efeito sim. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas Deus também espera uma atitude nossa. Nós não podemos viver você ora por mim. Nós não podemos viver da armadura que o outro tem de oração, da força que o outro tem na oração, da fé que o outro tem na oração. O Espírito Santo produz isso em nós. Nós podemos orar, devemos orar uns pelos outros. A palavra diz: orai, chorai, se alegrai com os que choram. Chorai com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos sim, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E aí o que acontece? Davi fala assim: não, isso aqui não serve, essa espada não me serve, essas armaduras não me servem, eu vou com o que eu tenho, que é o Espírito de Deus sobre a minha vida. Então ele pega as pedrinhas, ele pega a bolsinha dele, ele pega o cajadinho dele, ele vai e ele fala: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, é assim que nós vencemos as nossas guerras, é pelo nome de Jesus. Nós precisamos saber quem é Deus, nós precisamos saber quem é o Deus que nós temos crido, nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus, das armaduras de Deus, das estratégias de Deus, das promessas de Deus sobre as nossas vidas, para que nós consigamos guerrear segundo a palavra de Deus. Não é pela força, não é pela violência, como diz lá em Zacarias, mas é pelo meu espírito, é pela minha palavra, é pela palavra que sai da minha boca. Eu sou o Deus de guerra, eu sou o general de guerra, eu sou o Deus que vai
precisamos tomar posse. O pastor perguntou, o primeiro ponto da pregação é: você sabe quem você é? Agora eu te pergunto, eu me pergunto também, nós sabemos quem Deus é? Nós temos consciência de quem Deus é? Nós temos consciência do tamanho do poder de Deus? Nós temos consciência do tamanho do Deus que nós servimos? Ou nós temos nos deixado Satanás nos afrontar, nos confrontar, nos acusar, nos acuar, colocar contra a parede? Nós temos deixado porque nós não sabemos quem é Deus na nossa vida? Eu ouvi essa semana, irmãos, numa live, nós temos um dono, nós não somos cachorro vira-lata, que o inimigo vem e comece a nos chutar, não, que o inimigo vem lançar palavras de maldição contra a nossa vida, que venha, sabe, trazer maldições, trazer problemas, trazer contendas, trazer conflitos, sabe, e às vezes nós ficamos tão recuados que nós acabamos pegando essas coisas e guardando no nosso coração. Não, nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos filhos do Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, do Senhor dos Exércitos. E nós precisamos nos apropriar dessa palavra e desse poder de Deus. O segundo ponto da pregação de domingo foi que nós temos a natureza divina em nós. Meu Deus, essa palavra no domingo, quando o pastor ele falou quem é você, eu anotei e tal, mas quando ele falou lá, 2 Pedro 1,4, eu falei, e ele falou, nós temos a natureza de Deus. Irmãos, a gente sabe que a gente tem a natureza de Deus. A gente sabe que o Espírito Santo está dentro de nós. Mas sabe o que acontece? Nós precisamos ser renovados. É por isso que é dia a dia, constantemente na presença de Deus, lendo palavra, orando, meditando, buscando, nos aconselhando com o Senhor, trocando ideia com os irmãos, andando com quem está queimando. Quer pegar fogo? Quer queimar, irmãos? Anda com gente que queima também, não fica no meio do gelo não, irmão. Vai pro meio da fogueira, coloca lenha nesse altar aí. A palavra de Deus diz lá em Levíticos, ou Número, não me recordo, capítulo 6, que é a função do sacerdote trazer lenha para o altar. E o fogo não se apagará, arderá continuamente sobre o altar. Nós somos o altar do Senhor, nós somos a habitação. Então o Espírito Santo tem que queimar no meu coração todo dia. Eu preciso colocar fogo no meu coração, eu preciso trazer lenha para o meu altar. Nós temos a natureza divina dentro de nós, irmãos. Então não deixe o inimigo, sabe, te trazer opressão, não deixe o inimigo te trazer acusação. Coloque o seu altar de pé, levante o seu altar novamente. Se o teu altar está caído, de repente, tá aí tudo bagunçado, tá se sentindo fraco, tá se sentindo desanimado, tá frustrado, é tempo de colocar de pé as pedrinhas. Vamos levantar, como foi trabalhado lá no retiro. Olha como o Senhor é bom. Esse ano nós tivemos lá o retiro em fevereiro, e o Senhor nos deu essas instruções, de que nós teríamos que reconstruir o nosso altar. E olha, irmãos, 2 meses, menos de um mês depois, olha o que vem sobre a nossa nação, olha o que vem sobre o mundo. O Senhor já estava nos preparando para que nós levantássemos o nosso altar. O tema do retiro nesse ano foi restaurando o altar. Nós começamos um trabalho de restauração no altar. Lá no retiro, nós vivemos momentos maravilhosos na presença de Deus lá. Mas é continuamente, irmãos. É continuamente. É todo dia. É todo dia. É buscar lenha para nossa fogueira, para o nosso altar todo dia. E hoje, nessa noite, o Senhor nos dá mais uma vez, irmãos, mais uma vez uma oportunidade de colocar os nossos altares idólatras por terra, de quebrar todo o altar idólatra sobre a nossa vida, seja com relacionamentos entre amigos, seja nos relacionamentos com a família. Talvez filhos tenham sido ídolo no nosso coração, talvez o esposo ou a esposa tenha sido um ídolo no nosso coração, o seu namoro tem sido um ídolo no seu coração, o seu trabalho, o seu carro, não sei, os seus sonhos, as suas viagens.
Não abandone as coisas de Deus. Não coloque o Espírito Santo de lado. Quebra o altar de ídolo. A rebeldia é tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é tão grave quanto adorar a ídolos. Se nós temos insistido e insistido e insistido, Deus tem dado todos os sinais. Deus falou, Deus refalou, Deus mandou sinais, Deus já confirmou, o Espírito Santo já testificou, e ainda assim você está teimando com o Senhor. Que em nome de Jesus o Espírito Santo abra o seu entendimento, abra o meu entendimento. Se eu tenho insistido em situações na minha vida que o Senhor já disse, basta, chega, até aqui você foi, daqui você não vai mais. Espírito Santo, eu te dou liberdade para que o Senhor quebre isso na minha vida em nome de Jesus. E se você tem insistido, meu irmão, aquele que tem ouvidos, ouça, ouça, ouça. Ouça, aquele que tem ouvidos, ouça, em nome de Jesus, o que o Espírito Santo diz para a igreja de Cristo. Olha, insistir num erro, persistir no erro, é um sinal tão grave quanto adorar a ídolos. Você pode ser rejeitado pelo Senhor. Eu ouvi uma palavra do pastor Luiz Hermínio, uma frase do pastor Luiz Hermínio, e eu guardei essa frase no meu coração. Se você já abriu mão de algo que estava no lugar errado na sua vida, você não vai precisar perder. Aquele que aprendeu a abrir mão não vai precisar perder. Então abra mão, coloque as coisas nos seus devidos lugares. As pessoas têm os lugares no nosso coração, na nossa vida. A obra de Deus tem um lugar na nossa vida. A obra de Deus não é maior do que Deus. Não adianta querer fazer a obra do Senhor se nós não estivermos com o Senhor. Não adianta querer oferecer ao Senhor um sacrifício, um louvor, uma adoração que Ele não quer que você ofereça. Não adianta oferecer o serviço para Deus se nós não oferecemos a nossa verdadeira adoração, o nosso espírito adorador. Porque quando nós adoramos e nós entendemos o que é adorar a Deus, nós nos importamos com o que vamos oferecer ao Senhor. O que nós temos oferecido para o Senhor, irmãos? Será que nós temos oferecido um louvor de qualquer forma? Será que quando nós vamos parar para adorar o Senhor, nos nossos cultos, nós vamos de qualquer jeito apresentar louvor para o Senhor? Para quem é ministro de louvor, para quem faz lives aí, quem tem feito lives, não só aqui na nossa igreja, porque tem pessoas de fora, de outras igrejas na sala de vídeo que foi aberta. Eu sei que tem outras pessoas que vão assistir depois. Eu quero perguntar para você, quando nós paramos para pensar em um culto agradável ao Senhor, será que nós estamos perguntando para o Senhor, Pai, qual é a canção que o Senhor quer ser adorado? Qual é a canção que eu posso adorar ao Senhor que vai agradar o teu coração? Deus, o que o Senhor quer na preparação desse culto? Qual é a palavra? Hoje o meu coração se encheu de temor porque eu falei, Deus, eu não quero falar algo que venha do meu coração. Eu queria muito ministrar sobre José. Queria falar sobre José. Depois do Senhor, essa semana também pensei em Abraão, no sacrifício, né? Na oferta de Abraão. Queria falar sobre Abraão. E o Senhor me conduziu a Davi, mas depois o Senhor me levou a Saul. Mas eu perguntei para o Senhor, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu fale? Deus, eu estou aqui, eu estou disponível, eu estou à disposição do Senhor, Deus. Que a tua misericórdia me cubra, Pai. E que seja feita a tua vontade, Deus, e não a minha. Então, irmãos, vamos perguntar para o Senhor. Vamos começar a oferecer culto racional ao Senhor. Deus, Ele não é obrigado a aceitar qualquer sacrifício. Deus não é obrigado a aceitar os holocaustos que nós fazemos, os sacrifícios que nós achamos que estamos fazendo para o Senhor, que vai ser bom. O Senhor não é obrigado. Tanto que Ele não é obrigado, que Ele não aceitou os sacrifícios que Saul, os despojos que Saul trouxe para ele, e ele rejeitou a Saul. Quando você vai na casa de alguém, que você vai comer na casa de alguém,
Ou que, melhor, quando alguém vai na sua casa e você vai preparar uma janta, eu tenho o costume de perguntar o que a pessoa vai. O que você acha de a gente fazer isso, ou aquilo outro? Porque imagina, irmãos, se você me convidar para ir comer na sua casa, né? As irmãs aí que eu tenho costume, a Claudinha, Tata, Márcia, Jussara, e eu chegar na sua casa e você me servir dobradinha, irmãos, você vai me perder nesse jantar, que eu não vou comer só dobradinha, porque eu não gosto. Ainda que você faça com todo amor, com todo capricho, com todo sabor, com todo tempero, com as melhores especiarias. Isso não vai me agradar. Você vai estar fazendo algo para mim, mas algo que eu não goste. Então, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Nós não podemos oferecer para Deus algo que Ele não nos pediu. Nós não podemos entrar na presença de Deus de forma que Ele não se agrada de nós. Ele não é obrigado. E Ele não é, muitas vezes, como eu e você, que às vezes, por não constranger o irmão, a gente pode até experimentar a dobradinha. Deus, Ele não vai experimentar. Infelizmente, ou felizmente, porque Ele é Deus e tudo é dele, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é poderoso e soberano sobre a terra. Mas Ele não vai aceitar, Ele simplesmente vai rejeitar. Então que nós possamos oferecer ao Senhor sacrifícios vivos, o nosso corpo como sacrifício santo, como um sacrifício puro e agradável ao Senhor, porque Ele é Deus, Ele é perfeito. Quando Ele ofereceu algo dele para nós, irmãos, Ele não ofereceu qualquer coisa. Ele ofereceu seu Filho, o único, o santo, sabe, o puro. Ele ofereceu tudo o que Ele tinha por mim e por você, tudo, porque Ele nos ama e porque Ele quer que nós entendamos isso. Ele nos quer puros e santos, dia a dia, para que nós possamos estar com Ele, para que nós possamos voltar para casa, para que nós possamos estar com o Senhor. Então quebrante o seu coração, busque o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua verdade, sabe, com tudo que há em você. Quebranta o teu coração e vai para o Senhor, mas vai com tua alma, sabe, com a sua alma, assim como a corça anseia pela corrente das águas, Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que o nosso coração anseie essas águas, que o nosso coração deseje o Senhor de verdade, não para mostrar para alguém que nós somos cheios, porque o que vale ser aprovado pelos homens, Deus, o que vale, Senhor, estar aprovado diante dos homens, Pai, ser reconhecido, Senhor, pelos homens, as nossas boas ações e as nossas atitudes, Espírito Santo, e nós não sermos aprovados pelo Senhor e o teu coração nos rejeitar, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, Deus. Que nós possamos apresentar, Paizinho, nosso coração ao Senhor, Deus. Todo dia, Senhor, todo dia, Pai. Uma adoração sincera, Pai. Um coração quebrantado, Deus. Um coração arrependido, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Feche seus olhos, irmãos, na sua casa. Deixa o Espírito Santo quebrantar o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Que o nosso coração encontre no Senhor, Pai. Adoração, ensina-nos, Deus, a adorar, Pai. Ensina-nos, Deus, a desejar o Senhor, Pai. Ensina-nos, Deus, a querer ao Senhor, Pai. Assim como a corça, Senhor. Assim como a corça, Deus, no deserto, Pai. Ela anseia por águas. Por águas, Deus, porque sem água, Pai, nós morremos, Deus. Assim como a corça anseia, Deus, pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo, Pai. Que a nossa alma tenha sede, Deus, do Senhor. Que o nosso coração, Deus, anseie, Pai, encontrar no Senhor, ó Deus. Esse coração, Deus, que ama. Esse coração, Deus, que nos acolhe, Pai. Que os meus irmãos, ó Deus, sintam. Que os meus irmãos sejam cheios, ó Pai, do Teu Espírito, Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, envolva, Pai, a cada um.
com a tua misericórdia, com o teu perdão. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Deus, as nossas transgressões, Deus. Perdoa-nos, Deus, quando não conseguimos obedecer ao Senhor. Quando achamos, Deus, que o nosso jeito é melhor. Quando achamos, Deus, que podemos oferecer, Senhor, ao Senhor, Pai, qualquer coisa, Deus. Quando achamos, Deus, que o Senhor, Pai, vai engolir, Pai, qualquer adoração. Que o Senhor vai aceitar, Senhor, o louvor dos nossos lábios, Deus. Imperfeito, Deus. Perdoa-nos, Pai. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Cria em nós, ó Deus. Renova em nós, Pai, um Espírito de Deus inabalável. Um coração que não se corrompe. Um coração que não se vende, Deus. Pai, eu quero estar com o Senhor, Deus. Eu quero que a minha família, Deus, esteja com o Senhor. Eu quero que a minha família, Deus, se renda ao Senhor, Pai. Eu quero, Deus, ver os meus irmãos, Deus, rendendo, Deus, adoração ao Senhor. Eu quero, Deus, poder contemplar, Senhor, Deus, os meus irmãos na Tua casa. Não por obrigação, Deus. Não com dever, mas por prazer e por alegria, Senhor. Por entender, Deus, que a Tua presença, Pai, é mais valiosa do que todas as coisas, Deus. Dá-nos, Deus, um coração, Pai. Dá-nos um coração puro. Dá-nos, ó Deus, prazer, ó Deus, que está contigo, Deus. Que nós possamos Te alegrar, Pai. Que o nosso louvor Te agrade. Que a nossa vida, Senhor, Te agrade. Que nessa noite nós possamos levantar, Deus, os nossos altares, Deus. E colocar, Deus, o Senhor no centro do lugar, Deus, onde o Senhor jamais deveria ter saído, Pai. Perdoa-nos, Deus, por levar, Deus, a Tua presença de qualquer jeito. Limpa, Deus, a nossa arca, Pai. Limpa, Deus, a nossa vida, Deus. Coloca fora de nós, Deus. Tira de nós o nosso eu. Tira de nós, ó Deus, as nossas necessidades, Pai. Aquilo que achamos que é certo. E coloque, Deus, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor, na nossa vida, Pai. Mais de Ti, menos de nós. O nosso prazer, Deus, é estar na Tua presença. É adorar ao Senhor. E servir ao Senhor com excelência. Aleluia. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Pai. Nos prostramos aos Teus pés, Pai. Cantamos a Ti, Senhor, uma nova canção, Pai. E adoramos ao Senhor por tudo que Tu és, Deus. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Deus. Somos Teus filhos, Pai. Queremos viver, Deus, para a glória do Teu nome. Renova-nos, Deus, renova em nós, Pai, um espírito inabalável. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro para que o Senhor te traga esse renovo. Que o Senhor crie em você, meu irmão, minha irmã,
um espírito inabalável, um espírito que não se rende, não se prostra diante de nada, a não ser diante do Deus vivo. Que o nosso coração, a partir de hoje, seja renovado no Senhor, na alegria da presença dEle. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Vou continuar aqui adorando ao Senhor com meu esposo. Vou continuar em oração para que o Senhor testifique essa palavra no teu coração, para que você seja cheio do Espírito Santo e que o Senhor venha renovar as tuas forças, que o Senhor venha renovar a tua fé, que o Senhor venha te colocar de pé, meu irmão, minha irmã, que o Senhor venha se revelar a você todos os dias, irmãos, todos os dias, que venha um maná do céu, um alimento novo, fresco para nós, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Desculpa aí, irmãos, o horário, né, 9h35, mas nós estamos na dispensação do Espírito Santo e Deus faz como Ele quer, no tempo que Ele quer. Eu agradeço a Deus porque estou vendo que vocês ficaram aqui e isso mostra uma fome e uma sede de ouvir a palavra de Deus e de estar na presença de Deus, né? Nós não devemos nos limitar, irmãos, a regras, né? Quando nós colocamos a nossa vida na dispensação do Espírito, nós não podemos nos preocupar com o horário, né? É claro que precisa ter, na igreja precisa ter um tempo, né? Mas aqui na live, se você quiser sair, se você precisar sair, se você de repente precisar fazer alguma coisa, você pode sair, mas nós continuamos e assim o Senhor tem liberdade para ficar aí o tempo que Ele quiser nos ministrando, né? Falando ao nosso coração. Então que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura sobre cada enfermo nessa noite. Todas as pessoas, Deus, eu não estou vendo aqui, Pai, nenhum comentário. Eu não tenho acesso, Pai, a nenhum pedido de oração. Não consigo saber, Pai, quem são essas pessoas, Deus. Mas eu te agradeço porque sei, Deus, que assim como o Senhor, Deus, encontrou graça, Davi encontrou graça, Senhor, no meio do pasto, Deus, no campo. Que os meus irmãos que estão enfermos, Deus, eles encontrem graça, Senhor, e favor diante de Ti, Pai, nessa noite. Que o Senhor venha com cura sobre todos aqueles, ó Deus, que precisam ser tocados pelo Senhor, que precisam ser sarados pelo Senhor, que precisam ser, Senhor, renovados no corpo, Pai, na alma, Deus, no espírito, Deus. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a vida dos meus irmãos. Cura, Senhor, sobre a vida de cada um, Deus, de cada necessidade. Pai, eu declaro, Senhor Deus, uma palavra, Senhor, de provisão do Senhor sobre, Deus, a saúde dos meus irmãos, sobre o lar dos meus irmãos. Pai, eu declaro, Pai, uma palavra, Senhor Deus, de provisão, Senhor Deus, de suprimentos, Pai, aquilo que tem tido, Senhor, aquilo que o meu irmão, Pai, que a família bendita do Senhor tem tido falta, seja financeiro, seja emocional, seja físico, Deus, em nome de Jesus. Pai, libera os teus anjos, Pai, nesta hora, anjos ministradores, ó Deus, para que entregue, Senhor Deus, a porção, Pai, que o Senhor tem separado para cada um, Deus, dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, que você receba da graça, da misericórdia do Senhor, que você receba, que seja cheio da provisão do Senhor, da cura do Senhor, que você seja cheio, meu irmão, que o Espírito Santo venha sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua família e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos encerrar. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém? Glória
para as irmãs, um abraço para os irmãos. Eliana, Jussara, paz do Senhor, Fê, Kadosh, Kadosh. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, minha pastora Simone. Deus te usou tanto esses dias para falar comigo. Obrigada por ser instrumento do Senhor na minha vida, através do louvor que você me enviou. Só o Senhor sabe como que estava o meu coração e o quanto eu precisava algo do Senhor. Simone, eu amo você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use cada vez mais com esse amor que você tem, esse carinho que você tem no teu coração. Nira, Deus te abençoe, Nira. Em nome de Jesus, obrigado pelas orações, pelos escudos levantados. A Tata, obrigada, Fia. Glória a Deus pela sua vida também, Fia, que você esteve aí me guardando. Irmão Tiago, Eliana. Ai, irmãos, eu não consigo mais enxergar. Obrigada, amor. Ah, irmãos, que lindo, né? Quando Deus faz assim, do jeito que Ele quer. O meu amor aqui, tocando, adorando ao Senhor comigo. A minha filha, Isabelle, sempre tão assim, pronta a me ajudar, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus pela minha família, que está sempre disposta, né? A ser canal de bênção na minha vida. Irmã Edna. Ai, Dona Terezinha, glória a Deus, obrigada, Dona Terezinha, que você ficou, glória a Deus, que você tenha recebido da parte do Senhor, que o Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, te renovando, Dona Terezinha. A Dona Terezinha é a mãe da Simone, ela é tão fofa, gente, é igualzinha a Simone, meu Deus, tão cheia de amor. Sérgio e Nira, irmão Sérgio também, glória a Deus, irmão, que o Senhor tenha falado com você. O Miguel e a Eliana, o Duda, o Tiago, ai, quem mais? O Edson, que fica acompanhando lá, Pastor, Leão de Judá, meu irmão, Leão de Judá, Márcia Silva, Raquel Floreste, Deus abençoe, Raquel, em nome de Jesus. Quem mais? Natasha, glória a Deus. Márcia Silva, te amo. Márcia Silva, Márcia Floreste. Ai, Márcia Floreste, te amo um montão. É isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Tô vendo aqui nos comentários para ver se não esqueci de falar ninguém, porque eu não vi, né? Mas é isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Os irmãos, se teve alguém que entrou aí na minha sala que eu fiz, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.